Pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar fazendo a questão aqui 4.45, exercício, né, do livro do Fox, certo? Está no capítulo 4, falando sobre balanço de massa e coisas desse gênero, padrão de Reynolds e tal, né? Então vamos lá, eu vou ler o enunciado aqui. O enunciado diz que um tanque com volume de 0,4 metros cúbicos contém ar comprimido. Ele diz que uma válvula é aberta e o ar escapa com velocidade de 250 metros por segundo, através de uma abertura de 100 milímetros quadrados de área. A temperatura do ar passando pela abertura é igual a menos 20 graus Celsius e a pressão absoluta é 300 kPa. Determine a taxa de variação da massa específica do ar no ar nesse instante, do ar nesse tanque, nesse instante. Então tá, eu passei aqui algumas informações que ele nos deu, né? Que é o volume, que está sendo representado por V com esse traço, a velocidade, a área, a temperatura, a pressão e o que ele nos pede, que é a variação da densidade com o tempo. Então tá, aqui eu fiz o desenho do nosso tanque, é como se fosse um tanque desses de laboratório, certo? De armazenar, por exemplo, N2 e tal, mas o desenho em si não importa muito, importa mais a interpretação. Vamos lá, o nosso volume de controle, ele fica sendo todo o volume do tanque, certo? E a nossa superfície de controle fica sendo a superfície ali da saída. Então aqui é como se eu fizesse um zoom aqui e olhasse que é um tubozinho bem pequeno, né? Onde o ar está saindo. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso problema, né? Desenvolver ele. Então aqui nós temos a nossa equação aqui do nosso balanço de massa, certo? Tudo bem? Então tá. A gente quer trabalhar com ρ, né? A gente quer achar a variação de ρ com o tempo. Então vamos olhar para ρ. ρ, ele diz que é só uma função do tempo, ou seja, não uma função das posições. Então ela vai poder sair dessas derivadas que estão aqui, certo? Então, desenvolvendo aqui, de ρ integral no volume de controle mais somente ρ integral na nossa superfície de controle de VdA, certo? Superfície de controle 1. Bom, essa integral aqui vai ser igual ao próprio volume, certo? Que é uma integral de que não tem nenhum integrando ali, que são o próprio volume. O volume ele não varia com o tempo, que é o volume nosso volume de controle é o próprio volume do tanque, é o volume que está fixo, certo? O volume está fixo com o tempo. Então, esse volume pode sair da derivada. Então fica volume derivada, e aí a derivada pode ser uma derivada simples. Aí. Não precisa ser uma derivada parcial, porque o ρ ele só é uma função do tempo. Mas, então vamos lá. Aqui nós temos o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor dA, que é um vetor que é composto pela normal a nossa superfície de controle. Como eles dois têm mesma direção, esse produto escalar, ele vai ter um resultado positivo, certo? E vai ser o próprio módulo deles dois, ou seja, vai ser o integral na superfície de controle de V dA, certo? Então, o V ele é uma constante, uma velocidade constante que ele nos deu. Ela não varia com a posição, não varia com a área. Então, pode sair da integral também. Então, vou ver, né? Derivada de ρ com tempo, vou ver integral na superfície de controle e dA. Perceba que isso aqui é igual à própria área 1 que ele nos deu, certo? Porque é uma integral que não tem integrando dentro, integrando da integral é igual a 1, certo? Então, na realidade, isso aqui fica assim, ó. Isso aqui, continuamos o desenvolvimento, o A1,
zero. Então perceba que o que a gente quer é a derivada de ρ com o tempo, certo? Então a gente vai isolar esse termo. Então, derivada de ρ, expressão igual a menos velocidade área volume, certo? Então, nós temos que a área é um dado que ele nos deu, a velocidade é um dado que ele nos deu, o volume também, só a densidade que é um dado que ele não nos deu. Então, a gente tem que calcular qual é o valor dessa densidade, certo? Qual é o valor de ρ nesse exato instante, certo? Sabe que ρ é uma função, mas ele quer o valor de ρ nesse instante. Vê que ele fala aqui, determine a taxa de variação da massa do ar no tanque nesse instante, certo? Então, num instante, nesse instante que ele nos deu, ou seja, a temperatura é menos 20, a pressão é 300, a densidade vai ter um valor. Ele quer a variação da densidade nesse instante, certo? Então, como a gente vai fazer isso? E aqui eu acho que vem a parte mais complicadinha da questão, que é que a gente vai ter que usar os dados que ele nos deu de temperatura, pressão, certo? Então, se a gente considerar, por exemplo, que o nosso gás ele é um gás ideal, é o ar, certo? A gente pode escrever aquela equação clássica de Clapeyron, PV igual a nRT, certo? Talvez você esteja pensando, poxa, tá, mas eu quero a densidade, eu não quero... a densidade não está aqui nessa equação. Mas a gente consegue relacionar a densidade aqui. Como? Densidade é igual a massa sobre volume, correto? Aqui nós temos o que na nossa equação? Pressão, volume, volume, esqueci. Pressão, volume, número de mols. Então, pressão a gente tem, volume nós temos, número de mols nós não temos. O R nós temos e o T nós temos. Então, como a gente não tem o número de mols, a gente vai dar um jeito de substituir esse número de mols pela densidade, certo? Então, lembre-se que a massa molecular ela é a massa dividido pelo número de mols. Logo, o número de mols ele fica sendo a massa do nosso gás dividido pela massa molecular dele, correto? Se a gente for substituir ali, fica então pressão, volume igual a massa molecular RT. Só que veja que eu tenho um volume e que eu tenho uma massa. E a pressão e a densidade é justamente a massa sobre o volume. Então, se eu dividir eles dois, eu tenho que ter que a pressão é igual ao nosso ρ dividido por massa molecular RT. Então tá, vamos então agora isolar o nosso ρ. ρ fica sendo igual então, a massa molecular, nesse caso é a massa molecular do ar, né? Que a gente quer. Então, massa molecular vezes a pressão de RT. Tudo bem? E aí vamos analisar essa equação aqui. O R nós temos, o T nós temos, a pressão nós temos. Nós só não temos a massa molecular do ar. E agora vem mais uma coisa que a gente tem que se atentar, que é como é que a gente vai calcular a massa molecular do ar? Bom, vamos aqui para um OBS que eu fiz, que é o ar, a gente sabe de antemão que ele é composto de aproximadamente 79% de nitrogênio e 21% de O2, certo? Desconsiderando os outros componentes, né, do ar. A gente sabe que não é só N2 e não é só O2. Mas para fazer uma aproximação grosseira aqui no exercício, a gente vai fazer isso, certo? Tá, a gente sabe a massa molecular do N2 e do O2, que é só consultar a tabela periódica. Então a gente vai considerar que a massa molecular do ar
ela vai ser uma média entre a massa molecular dessas moléculas que constituem o ar. Então, onde os pesos dessa média vai ser a composição de cada uma delas. Então, se a composição do nitrogênio é 79, eu botei para 79, massa molecular do nitrogênio. E 21, massa molecular do A2. Tudo isso dividido por 100, que é a soma dos pesos, ou seja, a composição total. Então, substituindo aqui a massa molecular do nitrogênio é 28, do A2 é 32, a gente chega que a massa molecular do A é aproximadamente 28,84 gramas por mol. Então, se a gente for substituir aqui, vai ter que ficar 28,84 vezes 300 quilopascais, né, que foi o que ele nos disse, 300 quilopascais, ou seja, 300 vezes 10 elevado a 3, Pascal já está no SI, o R a gente vai estar utilizando 8,31, e a temperatura fica sendo igual a 273 menos a nossa temperatura que ele deu, que é 20, certo? Convertendo para Kelvin, isso vai dar 253 Kelvin. Se a gente for fazer essa conta, fazendo aqui rapidamente, a densidade do nosso fluido vai sendo 4.115,24 gramas por metro cúbico. Tudo bem? Então a gente tem a densidade naquele instante. Então vamos achar a variação da densidade com o tempo. Então vamos lá. Variação da densidade com o tempo menos 4.111, 115,24, é isso? 24 multiplicado por velocidade, que ele nos disse que é 250, e a nossa área, que ele nos disse que é 100 milímetros quadrados. E como dá para perceber, a nossa área está em milímetros, então vamos passar ela para metros, né, quadrados. Então, em milímetro, a gente sabe que é 10 elevado a menos 3 metros. Tudo aqui para poder adaptar para o SI, certo? Então, 1 milímetro quadrado fica sendo igual a 10 elevado a menos 3 ao quadrado, de 10 elevado a menos 6 metros quadrados, certo? Então, a nossa área fica sendo 100 por vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui é 10 elevado a 2, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 4. Resultado metros quadrados. Nossa área vai ser 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Tudo isso aqui é dividido por o nosso volume, que ele disse que é 0,4 metros cúbicos. Certo? Então, a variação da nossa densidade com o tempo, fazendo essas contas aqui rapidamente,
Esquecendo a variação da nossa densidade com o tempo. Beleza, pessoal?